O título da nossa mensagem de hoje é O Último Mergulho. Eu acredito que todos que estão aqui já sabem de quem que nós vamos tratar. É uma história bem conhecida, penso que poucos não conheçam essa história. Essa história encontra-se no livro de 2 Reis 5. Quem puder, acompanhe comigo a leitura, que nós vamos ler até o capítulo 16 deste livro. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Como eu disse, alguns já sabiam que se tratava de Naamã. Já no primeiro verso deste livro, nós encontramos algumas características de Naamã. O texto diz que ele era um capitão do exército da Síria, não era qualquer pessoa. Era um grande homem diante do seu senhor, ele tinha prestígio diante do rei, ele era muito respeitado, provavelmente por todo o seu exército, por todas as pessoas que o cercavam, e ele era um herói valoroso, porém leproso. O problema está no porém aqui. A doença bate na porta de Naamã. Agora, mesmo sendo um grande homem, com todo o poder que ele tem, com toda a fama que ele tem, a doença bate em sua porta. Não importa agora se ele tem fama, se ele tem dinheiro, quanto tem na conta bancária dele. O que importa é que ele quer ser curado. Naamã, leproso, nós sabemos que naquela época a lepra era uma doença muito temida, porque ela não tinha cura. E as pessoas tinham receio de conviver perto de alguém leproso. Os leprosos naquela época, eu pesquisei, eles tinham que viver em cavernas e eles tinham que se anunciar, eles tinham que gritar, dizer a distância que eles se encontravam das pessoas, para que as pessoas não se aproximassem deles. Alguns que moravam em lugares maiores, enormes, que poderiam ficar em um cômodo da casa, esses precisavam tocar uma sineta para que a pessoa que estivesse ali não se aproximasse dele. Era muito humilhante ser leproso. E com certeza as pessoas jamais queriam chegar perto de um leproso. Como será que Naamã se sentia? Começaram a aparecer as manchas brancas no seu corpo. Ninguém sabia que ele era leproso, porque ele usava as armaduras, usava uma proteção, e ele, com certeza, ninguém nunca viu nenhuma mancha no corpo de Naamã. Mas, quando ele chegava em casa, ele sabia que ele tinha lepra, e a sua esposa também sabia que ele tinha lepra. Conta a história que a esposa de Naamã ficava chorando e muito amargurada com a condição do seu esposo. Nós podemos ler os versos 2 e 3 na sequência, quem puder me acompanhe. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina é uma menina cativa, é uma menina que presta serviços à esposa de Naamã. Ela é uma empregada doméstica. E essa menina não consta o nome dela, nem quantos anos ela tinha, mas o texto fala que ela era cativa. Provavelmente, essa menina
ouviu falarem sobre a lepra de Naamã e via a esposa de Naamã chorando. E ela, então, tem a coragem de dizer para a esposa de Naamã: oxalá o meu senhor fosse visitar o profeta. Deus agiu por meio de uma menina simples, uma menina que nem nome, como eu falei, aparece no texto. E interessante pensar que essa menina, ela com certeza, quando seus pais, não sei se seus pais estavam vivos ainda, porque ela foi tirada da família. Ela veio como escrava. E essa menina nunca mais talvez fosse ver a sua família. Essa menina poderia estar cheia de ódio, cheia de rancor. Ela poderia querer que o mal de Naamã, a doença, se alastrasse, e que ele fosse realmente, passasse situação de dor, de tristeza. Mas não, essa menina não deseja isso ao seu Senhor. Essa menina, ela queria ver o bem do seu Senhor. Ela queria que o seu Senhor ficasse curado. Ela queria que ele ficasse bem. Ela foi uma menina muito corajosa, porque naquela época os servos não se dirigiam aos seus senhores. E ela não se intimidou. Ela falou do Deus que ela cria e ela disse: procura o profeta, que lá tem cura. Foi uma menina muito valorosa e muito corajosa. E Naamã aqui aparece agora uma situação que ele, com o seu orgulho de ser tão rico, um homem tão famoso, ele agora se humilha porque ele tem que dar ouvidos a uma menina cativa que ele tirou, ele com o seu exército trouxeram essa menina da terra dos seus pais. E agora Naamã tem que se curvar, tem que dar ouvidos a essa menina. Pior que naquela época as mulheres não tinham nem respeito, não eram valorizadas perante os homens. Essa menina era uma menina judia e ela era uma cativa estrangeira que estava ali. E Naamã tem que realmente dar ouvidos a essa menina. Naamã precisava exercitar a sua fé e a sua humildade. Ele então, diz o texto que eu peço para que acompanhe a leitura, 6 a 8. Então entrou Naamã, versos 4 a 8. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Interessante aqui pensar que Naamã novamente vai ter que se humilhar, porque ele agora vai ter que procurar o rei de Israel, o rei da nação que ele havia guerreado, que ele havia conquistado, e agora ele tem que procurar logo o rei de Israel. Aqui, Naamã se humilha, provavelmente ele não imaginava que nunca ele precisasse do rei de Israel. Ele vai, entrega a carta ao rei, o rei lê a carta e o rei fica indignado. O rei se questiona e diz assim: nossa, como você? Eu não sou Deus? Como que o rei da Síria manda você até mim? Por acaso eu tenho o poder de matar ou vivificar alguém?
E aí o rei da Síria rasga suas roupas. E por acaso Eliseu soube que o rei da Síria rasgou as suas roupas. E aí Eliseu, o profeta que ele tinha que procurar, disse então: por que rasgou as suas vestes? Deixa-o ouvir a mim e verás que há profeta em Israel. A lição que se apresenta aqui é que o profeta tinha certeza e a confiança no Deus que lhe servia. Ele disse: deixa vir a mim, que eu resolvo aqui. Os versos seguintes relatam como foi o encontro de Naamã com o profeta. Os versos, quem puder acompanhar, é o 9 a 11. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que ele se disporia, certamente ficaria em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar e sobre o lugar e restauraria o leproso. Vejam que Naamã, ele já tinha aqui mentalizado como seria a cura dele. Ele queria, na verdade, que o profeta fizesse conforme ele estava planejando. E é interessante nós voltarmos um pouquinho e imaginarmos como foi a chegada de Naamã na casa do profeta. Trazendo para os dias atuais, sabe o que eu pensei? Que seria como que se talvez o presidente da República ou o chefe da Polícia Federal tivesse que ir numa casa do profeta e ele chegaria lá com uma comitiva de carros, aqueles carros pretos, os carros oficiais, e ele desceria, bateria a sua porta, e quem recebe não foi o profeta, quem recebe é o mensageiro. O profeta nem se dignou a sair para receber Naamã. Pensem vocês que Naamã deve ter ficado muito decepcionado. O texto não fala essa palavra, mas ele ficou indignado. Ele não esperava, não imaginava que ele não fosse recebido, talvez até com honrarias, porque ele se sentia um grande homem. E é interessante que Naamã, ele então, diz o texto que ele começou consigo mesmo, pensou assim: pensei que o profeta me receberia, sairia, se colocaria em minha frente, passaria a mão sobre a minha cabeça e diria: estás curado. O orgulhoso Naamã realmente querendo dizer como Deus deveria agir. Ele aqui confrontando Deus. Ele não queria que fosse como Deus queria. Ele queria que fosse da sua forma, do seu jeito. Ele já tinha até pensado como seria. Naamã precisava aprender que o milagre não acontece na hora e do jeito que a gente quer. Nada do que estava em seu script aconteceu. Será que nós somos iguais a Naamã? Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus aquilo que necessitamos, esperamos uma resposta e a resposta não vem, não é a resposta que queremos. E será que muitas vezes nós não fazemos igualzinho a Naamã? Não confrontamos a Deus? Os versos seguintes nos mostram ainda mais a frustração de Naamã. Versos 12 e 13. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
e voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã, agora, mais uma vez, se humilha, porque ele vai ter novamente que dar ouvidos aos seus servos. Naamã sempre acostumado a ele dar ordens, a ele pedir, a ele determinar, agora ele tem novamente que se humilhar e dar ouvido aos seus servos. Ele, de princípio, não aceita, ele rejeita, ele recusa-se. E ele a tomar o banho nas águas do Rio Jordão, nas águas sujas. Ele se recusa, mas Naamã não tinha outra saída. Naamã tinha que realmente agora aceitar o que os seus servos disseram. Porém, o que Naamã não sabia é que para que o milagre acontecesse, ele precisaria exercitar total humildade. Naamã, então, quando os seus servos dizem: meu pai, você tem algo tão simples para fazer, vai, faça. E Naamã, então, resolve fazer. O verso 14 nos diz que: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. A grande pergunta que as pessoas se fazem quando leem essa história: por que a bênção veio apenas no 7º mergulho? Por que ela não veio no primeiro? Deus não teria poder para ser no primeiro mergulho? Fazer com que ele tivesse curado? A resposta é: porque Deus não foi limpando a pele de Naamã a cada mergulho, porque Naamã precisava aprender a exercitar a fé e a perseverança. Ele tinha que mergulhar as 7 vezes naquelas águas do rio sujo do Rio Jordão. Ele tinha que entender que mergulhar as 7 vezes representava que as coisas são do jeito de Deus, Deus que escolheu as águas do Rio Jordão. Ele precisava entender que Deus é quem dita as regras. Podemos entender ainda que a cura não estava no número 7, estava na obediência completa a Deus. Naamã tinha que entender isso. Naamã tinha que se render a Deus. Tiago 4:6 nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Oxalá que nós possamos ser humildes. A história segue, os versos 15 e 16. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele se recusou. Nesses versos nós podemos ver que Naamã reconhece que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Naamã sabia que na terra de Israel existia aquele povo, realmente era um povo que tinha os que criam e os que estavam naquele momento fiéis ainda, aqueles poucos, porque nós sabemos que não eram todos, ainda eram pessoas que criam no Deus e um Deus de milagres. Naamã retorna para a casa de Eliseu para oferecer os presentes que ele trouxe, inúmeros presentes caros, mas Naamã não entendeu muito bem que o que ele tinha, os presentes, não era isso que pagava a sua cura, não. Ele tinha que entender
que o profeta não ia aceitar os seus presentes. O profeta era um profeta que cria num Deus, que era um Deus todo-poderoso. Naamã tinha que entender isso, mas ele retorna e ele oferece os presentes. Mas essa foi a oportunidade que a Naamã teve de entender que Deus não nos pede nada, não nos pede nada em troca de sua misericórdia. Irmãos, quero dizer que, concluindo essa história, concluindo a leitura desse texto, que nessa ilustração, o poder transformador do Senhor Jesus Cristo, que a pele desse capitão tenha ficado como a pele de um menino, significa não só a limpeza física, mas também uma renovação interna, que trocou totalmente a maneira de pensar e atuar do Naamã. No livro dos primeiros escritos, na página 119, está escrito que, se orgulho e egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das nossas dificuldades. Irmãos, o lindo de tudo isso é que Deus nos quer usar, também para ser o ponto de encontro entre Deus e o homem. Recordem que foi o testemunho de uma jovem que o ajudou a este homem a encontrar a solução ao seu problema. Isto me indica que não importa a idade nem a boa preparação, a não ser o desejo e a sinceridade de querer ser usado pelo Senhor. Que nós possamos ser usados pelo Senhor a cada dia, não importa realmente o que nós somos, o que temos, quão preparados nós estamos, mas o que importa é que nós tenhamos a vontade de fazer o trabalho de Deus e mostrar para as pessoas do mundo que o nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus verdadeiro, é o Deus que merece toda a nossa fé, a nossa humilhação. Não podemos manter um orgulho diante de nós, nós precisamos a cada dia alimentar a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Posso orar? Vamos orar então? Pai de amor e misericórdia, que possamos, assim como Naamã, fazer uma renovação em nossas vidas, que possamos ser transformados pelo poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.